meados do século XX, a Royal Society publicou um artigo chamado The Migration of Scientists from the United Kingdom, sobre a evasão dos pesquisadores e médicos ingleses, questionando os motivos de toda essa fuga. O Lord Hailsham, ministro da ciência da época, indicou que devia haver um fim ao brain drain, que no Brasil ficou conhecido como fuga de cérebros e agora como diáspora científica. E nesse programa, buscamos entender as razões do porquê acontece essa rotação de saberes, assim, entendendo seus motivos e vendo um prognóstico do fomento nacional. Mas afinal, o que é a diáspora científica? Então, o termo diáspora, ele é bastante antigo, né? Ele se refere lá às migrações que eram entendidas mais como migrações forçadas. Então, a gente fala da diáspora judaica, a gente fala da diáspora africana, a gente fala da diáspora armênia. Isso sempre tinha essa conotação de um povo que foi tirado à força do seu território por algum conflito, e aí conflitos de várias origens, né? Ele começa a ser aplicado para os migrantes de alta qualificação já lá pelos anos 1960, né? E aí começa a ter essa ideia de que não necessariamente ele tem a ver com um movimento de migração forçada, né? Então pode ser uma migração voluntária e começa a se utilizar esse termo já para outros tipos de migração. Na verdade, a ideia de diáspora científica ela começa um pouco mais tarde, nos anos 90, e ela tenta explicar alguns movimentos, né, principalmente de pessoas com muita qualificação que saem de alguns países do que hoje a gente chama de sul global, né, para países do norte global, muitas vezes para se formar, e depois eles, em alguns casos, acabam retornando para os seus países de origem e contribuindo para o desenvolvimento desses países, né. Então, alguns teóricos começam a usar essa ideia de diáspora científica, né? E aí a gente usa esse conceito de uma forma ampla, indicando esses movimentos de migração de pessoas altamente qualificadas. E aí você pode falar de diáspora científica, e aí falando da comunidade científica mais especificamente, mas tem algumas características importantes, assim, né? Então, não é qualquer grupo ou qualquer pessoa altamente qualificada que está no exterior. Essa pessoa tem um sentimento, tem uma relação com o país de origem, né? Então, essa que é a ideia. E aí, em muitos casos, essas pessoas se organizam, elas criam associações ou organizações informais, e tanto para se organizarem no país onde eles estão, quanto às vezes para contribuir com o país de origem. Esse trecho é da pesquisadora doutora Ana Maria Carneiro, da Unicamp, que está atualmente pesquisando sobre diáspora científica no NEP, o Núcleo de Estudo de Políticas Públicas do IFISH. Contextualizando para o cenário brasileiro, podemos analisar os dados de ingresso e egresso do nicho científico brasileiro. Em 2010, havia 291 mil brasileiros com alta qualificação profissional, vivendo em países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Isso já mostra um aumento de 102% em relação aos anos 2000. Estes dados você pode ver na íntegra no artigo Diáspora Brasileira de Ciência, Tecnologia e Inovação, publicado na revista Ideias, em maio de 2020. O que esses dados podem nos falar do impacto da pesquisa de diáspora científica? Quem nos respondeu foi Ana Maria Gimenez e Ana Maria Carneiro. Elas voltarão mais vezes nesse episódio. A gente começou a pesquisar esse tema em 2017. Houve um movimento inicialmente nos Estados Unidos, mas que depois começou a se reproduzir em outros países, puxado principalmente pelo Ministério de Relações Exteriores, né, pelas embaixadas, pelos consulados, de fomentar a organização da diáspora em cada um dos lugares, né? A FAPESP, ela participou de vários desses eventos, né? Então, essa ideia de que era importante construir pontes com a diáspora, de mobilizar, de saber o que eles estão fazendo no exterior, né? E também a FAPESP tem utilizado postos no exterior, né, da embaixada, para fazer divulgação das suas próprias chamadas, porque a FAPESP tem muito
muito financiamento que é de match funding. Então, ela acerta com uma agência de financiamento no exterior e acerta com e coloca recursos dela mesma, né? Começou a ver que fazer esse contato via brasileiros, ou seja, um brasileiro aqui, um brasileiro lá, pode facilitar os trâmites, né? Isso tem acontecido na casa da FAPESP. No caso do governo federal, a gente tem visto, principalmente agora, né, nesse governo, a gente tem visto uma mudança de visão em relação à diáspora, né? De ver como um ativo importante. Então, acho que já tem alguns sinais em relação a isso. Eles retomaram um projeto que chama a CAPES, né? Está retomando a discussão sobre isso, um projeto que chama Novação. Quando esse projeto foi lançado, esse programa foi lançado, era muito difícil conseguir alguma aprovação. Então, foram pouquíssimos, né? Assim, menos de 10 projetos foram aprovados, né? E a gente tem notícias de que mais projetos têm sido aprovados esse ano do que todo o histórico do programa. A própria questão da obrigação de retornar ao Brasil ou de pagar uma multa caso não retorne, também está sendo negociado, de pensar novas formas de fazer essa retribuição para o país que não sejam necessariamente financeiras, né? Então, eu só queria complementar essa questão que a Ana falou da fuga de cérebros. Então, assim, não é ignorar que ela existe, porque ela realmente existe, mas é tirar o foco exclusivo da fuga de cérebro, porque a partir do momento que o país simplesmente diz, tudo bem, tem uma fuga de cérebros, estamos perdendo talentos, vamos reter. E esse vamos reter vem por meio dessas políticas repressivas, como, por exemplo, você punir via processos administrativos, via Receita Federal, Tribunal de Contas, até mesmo processos judiciais, em que você pune essa pessoa que foi para o exterior e que ficou por lá, porque teve oportunidades lá que não teria no Brasil. É você tirar o foco da fuga de cérebro como algo negativo e não desconsiderá-la e dizer, tudo bem, temos então talentos, temos pessoas altamente qualificadas no exterior, como podemos fazer para aproveitar esse capital humano que muitas vezes foi formado no país, parcialmente ou totalmente, na graduação, numa instituição pública, às vezes fez um mestrado, às vezes até fez um doutorado, com recursos públicos. Então, investiu-se recursos públicos nessas pessoas, elas foram para o exterior e ficaram lá. Como o país pode se relacionar com essas pessoas e aproveitar, então, essas expertises que foram desenvolvidas no exterior, muitas vezes em instituições na fronteira da ciência, da tecnologia. E aí, isso que acaba ganhando relevância em você falar de diáspora. E por isso que o conceito de diáspora, para alguns autores, exige essa questão de você não simplesmente ter esses nacionais no exterior, mas você ter essas pessoas com uma postura diaspórica, é o que alguns autores colocam. Quando se fala em incentivos públicos à circulação de cérebros no Brasil, o primeiro programa que se vem à mente é a Ciências Sem Fronteiras, iniciado durante o governo Dilma Rousseff no ano de 2011, e tinha como seguintes objetivos: promover a cooperação internacional na área da ciência, tecnologia e inovação, e contribuir para o processo de internacionalização das instituições de ensino superior e dos centros de pesquisa brasileiros. Que se o Brasil continuasse nessa tendência, você ia usar o Ciência Sem Fronteira para criar um grande movimento de fuga de cérebros. Porque você ia estar permitindo que pessoas no final das suas graduações, principalmente de universidades públicas intensivas em pesquisa, né? Você estava mandando todos esses talentos para conhecerem a experiência no exterior, sem estar criando um ambiente no país que pudesse acolhê-los. Isso aconteceu também, né, com a questão dos quem foi para fazer mestrado, doutorado, né, durante o Ciência Sem Fronteiras. Então, ele foi o maior programa de investimento em internacionalização que o Brasil já fez, mas ele foi feito de uma forma muito mal planejada. E, além do que, tem uns problemas de estrutura também, né? Então, muitos estudantes foram para universidades que seriam iguais ou inferiores. Exatamente a instituição da onde ele estava saindo. Porque quem decidia para onde o estudante estava indo eram agências que fazem placement. Então, tinha algumas agências nos Estados Unidos e tinha algumas agências que faziam isso na Europa. Porque
a CAPES e o CNPq, eles não tinham estrutura, funcionários para implementar 100 mil bolsas em 4 anos. Né? Então teve um pouco desse rebote, assim, né, de gente que criou vínculos no exterior, frente a um cenário de crise aqui no Brasil, aproveitou desses vínculos para voltar para o exterior e muitos deles sem plano, né, sem horizonte de retornar para o país. Uma questão que se coloca também é que quando você sai muito cedo do país, e aí entra essa questão do jovem na graduação ainda, você não teve tempo de se socializar, de criar vínculos no país. Então, a partir do momento que você fica no exterior, provavelmente vai ser mais difícil fazer essas parcerias, ter essas relações com os seus pares no país, porque você não teve essa oportunidade. Por isso que alguns autores mencionam que talvez essa experiência do Ciências Sem Fronteiras fosse mais produtiva se fosse já para o doutorado, para um profissional que estivesse já numa etapa um pouquinho mais avançada da sua formação, que teve a oportunidade de criar vínculos com colegas e com orientadores e com outras pessoas da área da academia, enfim, e que aí no futuro, em se tornando diáspora, essa pessoa teria essas redes, esses vínculos e essas relações ficariam mais fáceis. Não só como desafio ao pesquisador, a diáspora científica também pode ser vista como um desafio de financiamento e organização. Esses movimentos migratórios carregam consigo desafios muito grandes para a ciência e para a política. Afinal, sempre haverá uma certa insegurança de perder mão de obra qualificada e, ao mesmo tempo, encontrar recursos e firmar cooperações entre organizações e países. A pergunta era que tipo de políticas ou iniciativas poderiam ser feitas para facilitar a cooperação, a colaboração da diáspora com o Brasil, né? E aí eles deram várias respostas e é muito interessante porque a gente teve mais ou menos 1.200 respostas válidas, né? E a gente teve, nessa questão, que era uma questão aberta, no final do questionário, vocês imaginam, né? A pessoa já está sem paciência chegando ali no final do questionário. A gente teve mais de 600 respostas que as pessoas tiveram a paixão de escrever e tal, né? E aí a gente dividiu em 3 grupos, assim, né? Então, um grupo tem a ver com essas questões que precisam ser aperfeiçoadas no Brasil para que essa colaboração, essa cooperação possa acontecer. Então, tem a ver com a questão da burocracia, e aí a burocracia ela tem a ver com as regras das instituições, de autorizações para fazer pesquisa em termos de comitê de ética e outras autorizações que são necessárias para você realizar pesquisa, né? A própria dificuldade que para conseguir receber no Brasil financiamento internacional. O que mais apareceu era a questão do financiamento. Precisa de financiamento e financiamento de mais longo prazo e de mais volume de financiamento. Então, ao invés de você financiar um monte de pesquisa com um pouquinho de recurso cada uma, você criar projetos que tenham uma envergadura maior, com mais financiamento, né? Valorização da ciência, né? Valorização do pesquisador, do cientista, do professor, então melhorar as carreiras, né? Pensar em outras formas. Aí tinha um outro bloco de questões que elas diziam respeito a quem tinha interesse de voltar para o Brasil. Então, para esse pessoal que falou de voltar para o Brasil, né, eles mencionaram de novo algumas coisas que estão nesse primeiro bloco. Então, a questão das carreiras serem mais atrativas, facilitação, por exemplo, dos concursos públicos, que eles são feitos presencialmente, documentação toda em português. Para muitas instituições, toda a documentação tem que ser traduzida, validada, o diploma reconhecido no Brasil antes da contratação, ou seja, no momento da inscrição no concurso, né? Que é uma coisa que dificulta e encarece bastante o processo para quem está no exterior, né? Tinha outros pontos, e aí depois tinha um outro bloco, que é aquelas pessoas que elas não têm plano de voltar para o Brasil, pelo menos não tão cedo. E aí a gente perguntou, tá, e que tipo de colaboração, né? E aí eles falaram assim, a gente já faz a colaboração, né, com brasileiros e com pessoas no Brasil. Então isso já é feito com participação em coisas pontuais, né? Cooperação em pesquisa,
com o retorno para a participação em eventos presenciais aqui no Brasil, né? Mas também eles servem de ponte porque muitos deles recebem brasileiros nas suas instituições nesses momentos de mobilidade. Então, eles falaram que eles já fazem isso. E reforçaram essa questão da possibilidade de ter um vínculo de tempo parcial ou de ter uma dupla filiação com uma instituição no Brasil. Porque em muitos países o calendário ele é organizado de forma diferente que no Brasil e eles têm um período de férias mais longo, né? Eles têm as férias curtas e as férias longas, né? Então muitos se organizam eles já fazem isso em relação a outros países, né? Eles passam um tempo no país que eles estão e o tempo das férias longas, às vezes eles vão para outro país e tem um vínculo com aquela outra instituição. E no fundo eles queriam conseguir fazer isso também com o Brasil. Agora vamos escutar um depoimento real da doutora e pesquisadora em Química, Valéria Spola Maragoni, que morou no exterior por alguns anos para trabalhar em laboratórios de ponta em Singapura. Eu já era doutora, né? E eu já tinha feito um pós-doc de 2 anos no McGrath e eu estava trabalhando no Instituto de Pesquisa do Senai, chamado Instituto de Inovação em Nanomateriais e Nanocompósitos, em São Bernardo do Campo. Morava em São Paulo na época. E aí, no momento em que eu estava lá, né, trabalhando, enfim, desenvolvendo meus projetos ali nesse instituto, eu recebi uma proposta de um pesquisador de Singapura que soube de mim por intermédio do meu orientador de pós-doutorado. Precisava de uma pessoa que tinha muitas características que eram parecidas com as minhas, né, de formação, assim. E aí ele me fez uma proposta. E aí, na época, eu não tinha intenção de sair do país, mas eu estava sofrendo um pouco o estresse de São Paulo, né? Então eu morava em São Paulo na época, eu viajava a São Bernardo todo dia. Péssima qualidade de vida, né? Saía muito cedo e voltava muito tarde. E aí veio essa proposta e eu falei, putz, pode ser uma boa oportunidade para eu dar uma descansada. Uma boa oportunidade para eu ter mais qualidade de vida. Mas mesmo assim não foi uma decisão fácil, né? Porque na época eu já era casada também, então tem várias coisas que você tem que considerar. Mas eu não podia... Eu sentia que eu não podia perder aquela oportunidade, assim, né? Não foi eu que procurei, de repente o negócio vem, a pessoa quer que eu vá. E eu falei, nossa, eu acho que eu tenho que ir. E Singapura é muito atraente, assim, né? Porque eu vou falar muito de Singapura e ir para aquele lado do mundo que eu nunca tinha ido. Então eu falei, acho que é uma oportunidade também cultural para mim, né? E aí eu resolvi me aventurar. Fui para Singapura e assim, eu fui, igual eu falei, eu acho que foi uma oportunidade. Surgiu para mim naquele momento, parecia propício, não tinha filho na época ainda. Mas não que eu não teria as mesmas oportunidades aqui no país, né? A diferença é que lá o modelo é diferente, né? Eu fui contratada para ser uma pesquisadora em tempo integral numa universidade. Então eu tinha liberdade para fazer pesquisas, eu tinha apoio institucional em termos de dinheiro, eu podia contratar assistentes. Então isso talvez dificilmente eu tivesse aqui no país, essa liberdade, essa comodidade financeira, entendeu? Aqui a gente tem que buscar muito os nossos recursos financeiros, a gente, tudo um pouco mais moroso e complicado, né? Complexificando o assunto de fomento à diáspora, pesquisadores, mesmo quando há oportunidade de fomento à pesquisa, se veem presos às suas realidades. Diversos tópicos podem ser as razões disso, como conceitos de nacionalidade, raça, gênero, religião e até mesmo a grande área a ser pesquisada, que, dependendo da cultura do país estrangeiro, não se abraça ideais da pessoa ou pesquisa. Vemos que muitas vezes as mulheres fazem parte do grupo que menos ocorre de realizar diáspora ou migração científica. Isso ocorre, muitas vezes, por motivos ligados ao papel de cuidado imposto ao feminino. Assim, muitas pesquisadoras veem a maternidade como um limite em suas carreiras científicas, principalmente quando internacionais. Eu fiquei lembrando de um outro estudo de uma pesquisadora que é da área de geografia, né? Então ela falava da questão da pesquisa de campo. E aí ela fica esse trabalho todo discutindo a questão da maternidade, como que você consegue fazer esse tipo de mobilidade com filhos pequenos, né? E todos os desafios e todas, até às vezes a impossibilidade de fazer esse tipo de mobilidade frente a questões que são muito relacionadas à questão de gênero, né? A gente sabe que a questão da maternidade, a questão das obrigações familiares acaba recaindo muito mais em cima das mulheres do que do marido, né? Ou do companheiro, né? Então também tem uma discussão bem
forte, né, sobre as questões de gênero relacionadas com a mobilidade internacional. Então, as mulheres fazem menos mobilidade em todas as áreas e elas, em geral, vão para lugares mais perto e, às vezes, elas não conseguem se aproveitar tanto dos benefícios que a mobilidade traz do que os homens. Então, tem uma questão bem relevante. Contribuindo a esse tópico, recolhemos o relato da pesquisadora Valéria Spolan sobre sua experiência de recém-mãe fora do país. O primeiro grande desafio que eu tive lá foi a pandemia, né? Então, menos de um ano que eu estava lá, o país fechou com a pandemia. Lá fechou antes daqui, né? Porque, afinal, estávamos muito próximos da China. Então, obviamente, que chegou lá muito cedo, né? O Covid. E aí o país fechou. E Singapura é um país de muitas regras, né? Então, uma série de coisas assim que me deixaram muito assustadas, né, no começo. E aí nesse tempo, né, no início da pandemia, eu engravidei e achando uma ilusão de que tudo fosse melhorar em poucos meses ali, quando meu filho nascesse já fosse estar tudo bem. E obviamente não foi essa a realidade, né, como todos nós sabemos. Eu me vi ali grávida e sozinha, eu, meu marido e mais ninguém. E aí veio outro desafio, né? Quando eu engravidei, eu descobri que o país, assim, não é tão amigável com a gravidez das mulheres, não é tão amigável, principalmente para as mulheres estrangeiras. Então tem uma regra em Singapura que a licença maternidade para mulheres estrangeiras pode ser só de 2 meses. Então, aí eu senti o peso de ser estrangeira. Eu tinha só 2 meses de licença maternidade. Com 2 meses de licença maternidade, meu filho nem enxergava ainda. Só via um preto, só via uma sombra. Antes de ser mãe, eu não tinha noção do que é você ter um filho, do quanto isso é trabalhoso e do quanto é difícil retornar ao trabalho da maternidade, sabe? Na verdade, essa talvez seja a principal, o grande desafio da minha vida. Eu ainda estou retomando a minha vida pós-maternidade. Então, assim, eu ainda estou me recolocando no mercado quase 3 anos depois que eu tive um filho. Então você imagina como eu estava 4 meses depois de ter um filho. Eu ainda estava me descobrindo como mulher novamente, como pessoa e já como pesquisadora. E aí eu sofri outro problema, que era: onde eu vou deixar meu filho? Eu tenho que voltar a trabalhar, mas onde eu vou deixar meu filho? Singapura tem um outro problema, né? Que é a questão social. É um país muito caro para se viver. Então lá não existe isso. Não existe você, vou contratar uma babá para vir na minha casa das 8 às 6 da tarde. Não existe, porque não existe esse tipo de pessoa que mora lá. A pessoa que é uma babá, ela não tem condição de pagar um aluguel em Singapura. Então essa pessoa tem que morar com você, na sua casa. Se você quiser ter uma babá para o seu filho, você tem que ir lá na Filipinas, ou você vai na Tailândia, ou você vai, enfim, qualquer um desses países bem subdesenvolvidos que existem ao redor de Singapura, e contrata uma pessoa, só que essa pessoa vai vir com visto no seu nome. Ela é sua dependente e ela mora na sua casa. Tem toda uma questão social muito complexa lá, envolvendo essas que eles chamam de helpers, né? Envolvendo as helpers. Mas eu estava sem nenhuma perspectiva do que fazer. Falei, nossa, o que eu vou fazer? E a gente contratou uma helper, né, que era a Melissa. Obviamente ela foi super bem tratada com a gente, mas mesmo assim eu nunca me senti confortável com aquela situação, sabe? De ter uma pessoa ali morando com você, parece que aquela pessoa, ela tá trabalhando 24 horas por dia, porque ela não tem um lugar pra ela ir, entendeu? E aquilo começou a incomodar demais, assim, então toda essa situação. Então aí eu comecei a sentir toda a problemática, toda a discriminação. As pessoas te veem grávida, elas acham que você não consegue mais trabalhar, que você está totalmente incapacitada, que você nunca mais vai fazer nada da sua vida. E ter essa situação de não ter rede de apoio, não ter ninguém que pudesse me ajudar com o meu filho, também foi muito difícil. E foi nesse momento que eu decidi voltar. Eu falei, bom, eu só vou conseguir ter sossego na minha vida se eu conseguir ter uma rede de apoio, se eu conseguir ter uma escolinha que eu confio, se eu conseguir... Eu nunca seria feliz sendo só mãe. E nunca seria feliz também, hoje eu sei, eu sou muito mais completa sendo mãe. Então o que eu queria era poder ser mãe e cientista. Tem até uma revista ali que eu deixo ali para me lembrar de que eu tenho o direito de ser mãe e cientista, e ser cientista. E aí eu resolvi então voltar, quer dizer, comecei a pensar na ideia de voltar, né? Porque antes a gente tava com a ideia de, vamos ficando aqui e ver o que vai dar, né? E depois eu quis voltar. E aí apareceu a oportunidade da ILO,
Então é isso, assim, eu acho que a maternidade foi de fato o grande desafio da minha vida. Então nesse primeiro ano do meu filho muita coisa aconteceu, né? E aí quando você retoma num ambiente de trabalho diferente, retoma com outros desafios que eu enfrentei aqui. Quando você fica 3 anos fora e você volta pro Brasil, é praticamente você ir pro exterior, entendeu? Porque você volta pra cá, você não tem nem número de celular, você não tem mais nada aqui, entendeu? Você não tem... Meu CPF nem era válido aqui, porque eu dei saída do país, então. E assim, eu amo ser mãe, é a melhor coisa que eu já fiz, mas também é a coisa mais difícil que eu já fiz. E aí uma das conquistas desse movimento Parents in Science foi justamente conseguir que a licença maternidade fosse incluída no Lattes, que era uma coisa que é super recente, uma coisa assim, de alguns aninhos pra cá. Antes nem isso aparecia, então se você teve licença maternidade, se você teve 15 filhos, você tinha que manter a mesma produtividade de um homem que não teve nenhum filho, que não tem família e que trabalha 15 horas por dia, entendeu? E é com esse relato que terminamos nosso primeiro episódio. Agradecemos a todos que nos escutaram até aqui. Por fim, o fomento à diáspora científica vale a pena?